Segundo, o corpo teria dificuldade até de ver, porque está entrando alguém numa função para a qual ele não tem equipamento. O Espírito Santo é quem equipa para os diversos serviços no corpo de Cristo. Está aí nos primeiros versículos de Coríntios 11. Há muitos serviços, há muitas realizações. Então, esse equipamento vem do próprio Espírito Santo. Então, o primeiro encorajamento de Paulo, nos versos 15 e 16, é que nós assumamos as nossas responsabilidades. O olho é olho, o ouvido é ouvido, o olfato é olfato. Nós costumamos apreciar muito o olho. Ninguém, quando nós chegamos perto, vai olhar em primeiro lugar o nosso pé, não é assim? Só se estivermos usando um sapato muito extravagante, não é? Do contrário, a primeira coisa que as pessoas vão buscar olhar em nós é o nosso olho. E olho é bonito, e olho tem cor, não é? E olho tem expressão. Mas e uma orelha? Ninguém chega em você também e vira de lado assim, deixa eu ver sua orelha, não é? Por isso nós desejamos ser olho no corpo de Cristo, olho, visão espiritual, que maravilha, profeta, olho, visão. Mas irmão, se você estiver dirigindo o seu carro e vier uma carreta desgovernada atrás, e você está lá, ouvindo sua música, tranquilo, dirigindo o seu carro, seu olho não vai adiantar para nada quando essa carreta tocar a buzina, e o seu ouvido escutar e desviar o teu carro. O ouvido salva o corpo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entrar na sua casa e tiver vazamento de gás, teu olho não vai te salvar, e nem seu ouvido. Seu olfato vai te salvar, para que a casa não exploda. Cada membro no corpo tem uma função. E o Espírito Santo concedeu o equipamento necessário. Equipamento oftálmico, equipamento auditivo, equipamento de olfato. Assumamos as nossas responsabilidades. Irmãos, é triste vermos no corpo de Cristo como pode haver disputas de funções. Que o Senhor guarde nossos corações e nós busquemos diante dele, na medida que a vida cresce, onde o Senhor está nos designando no corpo de Cristo. Então essa é a primeira coisa, assumindo responsabilidades. Olha o verso 17 e 18 agora, rapidamente. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs. Deus é quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se nós falarmos para o Senhor, sua obra não tem alça, para usar a linguagem do profeta, isso é ofensivo ao Senhor. Porque alguns vasos têm alça, outros vasos não têm alça. Verso 17 e 18. Aceitar limitações. Se nós não somos ouvidos, nós não somos ouvidos. Deus dispôs os membros conforme lhe aprouve. Aceitar limitações. É tão importante para nós, irmão. Se o outro irmão tem feito maravilhosamente uma função que não é a nossa, o que nós temos que dizer é: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor dispôs os membros no corpo como te aprouve. E nós temos sido enriquecidos e temos sido abençoados pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Terceiro elemento nesse contexto, versos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Como poderíamos chamar isso aqui? Apreciando a função de outros. Não apenas assumindo responsabilidades, não apenas aceitando limitações, mas apreciando a função de outros. E por último, olha o verso 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a ênfase aqui é:
preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é uma outra tarefa, para que não haja divisão no corpo. E acho que está muito claro em que contexto Paulo pôs essa palavra divisão aí, não está? Disputas aí, brigas, ciúmes, seja lá o que for, em termos das funções. Não sou olho, não sou ouvido, queria ser olfato, e etc. Então diz, para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E deixe-me fazer uma referência aqui interessante, irmão. Divisão. Sabe qual é a palavra usada aqui para divisão? Ela vem da ortopedia. É um termo médico. Paulo está usando um termo que fala de desconjuntura de ossos. Ele usa outra vez esse termo nessa carta, lá no capítulo 1. Eu fui informado pelos da casa de Cloé que há divisões entre vós. Lembra-se? Esse termo se refere a deslocar juntas. Irmão, essa dor é tão horrível, ela é tão penosa para o corpo, ela é tão agonizante, que certa vez uma irmã teve uma experiência interessante. Ela caiu no seu banheiro e ela deslocou completamente a junta do punho. E ela gritava tanto, que depois que o assunto foi selecionado, no dia seguinte, sabe o que ela falou? Ela chamou o seu marido e disse assim, bem, nós temos que explicar para a nossa vizinhança que você não estava me batendo, porque eu acho que todos pensaram assim. Essa foi a palavra escolhida aqui pelo Espírito Santo, nos lábios de Paulo. Para que não haja deslocamentos de ossos, para que não haja desconjuntura no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros.